Você que está chegando, eu quero falar hoje sobre a fé que sustenta em meio às tribulações. A vida do apóstolo Paulo, ela foi marcada por coisas muito desafiadoras, na verdade. Ele passou por grandes tribulações, ele passou por perseguições, por prisões, até naufrágios também, né? E ele até diz ali sobre um espinho na carne, o mensageiro de Satanás para o atormentar, né? Que muitos dizem que isso é uma enfermidade, mas eu creio que seriam perseguições, porque era um mensageiro de Satanás para o esbofetear. E aonde se esbofeteia? Né? No rosto. Então, isso quer dizer que muitas perseguições vinham contra ele, né? Hoje, nós devemos entender que você servir a Deus, isso vai ter, sim, muitos desafios. Mas Deus quer que nós venhamos ter uma fé viva, né? Uma fé viva diante dele. Então, sabe, às vezes nós vencemos em alguma coisa, aí depois se levanta outra coisa. Aí Deus dá vitória naquilo, aí se levanta uma outra coisa, né? Então, a nossa vida aqui na Terra, ela vai ser uma vida de desafios e também de vitórias. Um amigo me contou, meu amigo me contou que Deus falou com ele: eu estou te dando dons poderosos. Seja bem-vindo você que está chegando, a Fabiana, Denise, Andresa, glória a Deus. Judite Duarte, Juliana, glória a Deus. E na verdade aconteceu algo bem parecido comigo. Quando esse amigo veio me contar, ele fala que Deus falou que estava dando algum dom e dando alguma coisa para ele, mas que haveria os desafios, né? Então, também hoje, né, tem uma situação que acontece no emocional ou no psicológico, né, que tem pessoas que realmente têm uma mania de perseguição. A mania de perseguição, né, nem sempre é por causa de você estar fazendo algo para Deus, né? Mas muitas vezes fazer algo para Deus vai sim trazer algum desafio ali com você. Tem pessoas que só de começarem a servir a Jesus, então só nisso já tem implicado um desafio. Apesar que no Brasil hoje tem muitas pessoas assim que parece que virou uma moda, né? Servir a Deus. Mas se você realmente estiver servindo a Jesus, uma vida de renúncia e também se disponibilizando para ser usado por Ele, você inevitavelmente vai ter as perseguições espirituais, a perseguição contra a sua própria carne. Ontem na ministração eu estava prestando atenção, Deus me deu ontem sobre ter uma mente espiritual e não uma mente carnal. E essa foi também o que Deus falou na palavra depois, né, no momento da pregação. Agora, eu estava vendo aqui algumas escrituras que o apóstolo Paulo escreveu, mesmo passando tantos desafios, tribulações, perseguições, prisões, né, naufrágios, como eu falei aqui. O apóstolo Paulo, né, ele deixou escrito algumas coisas importantes para nós. Em primeiro lugar, em Romanos, no capítulo 5, versículo 3, diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Sabe? Então, muitas vezes as dificuldades que nós enfrentamos, elas são, na verdade, oportunidades para nós crescermos em Cristo, para nós termos nosso caráter aprovado, para nós, em vez de murmurar, usar esses desafios para fortalecer a nossa fé. Um outro versículo que estava me vindo é esse que eu fiz a citação aqui com vocês, né? Que o apóstolo Paulo diz:
e disse-me, né? Na verdade, disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, quando você se sente fraco, você precisa confiar que a graça de Deus, ela é suficiente. Então, isso está falando do quê? De não depender só da sua própria força, mas depender da força de Deus, né? Olha lá, eu tô vendo pessoas escrevendo aqui, olha lá, que estão passando algumas batalhas e também batalhas na vida de oração, né? O que nós precisamos entender? Que nós devemos permanecer posicionados, né? Mas ao mesmo tempo nós vamos orar aqui juntos, e eu creio que todos os impedimentos estão caindo. Nós estamos quebrando ciclos para viver algo novo de Deus sobre a nossa vida. Olha lá, um outro versículo também que o apóstolo Paulo escreveu, né? É lá em Romanos, do capítulo 1, versículo 16. E aqui eu quero falar agora também de uma fé que não se abala diante das oposições. Em primeiro lugar, nós falamos da fé que nos sustenta nas tribulações. Qual é essa fé que nos sustenta? Nós devemos entender que Deus está trabalhando na nossa vida, nesses períodos de tribulação, de dificuldades que nós passamos. Ok. Agora, uma segunda coisa é que nós não podemos nos abalar diante das oposições. Uma situação pode ser uma oposição, um demônio, né, que está agindo ali para, por exemplo, te atrapalhar a sua vida de oração, como alguém que escreveu, né? Isso também é uma oposição espiritual. E também, às vezes, oposição através de pessoas, né? O que acontece? Às vezes, acontecem maus entendidos, né? Às vezes acontecem maus entendidos, que por trás desse mal entendido, né, tem um agir espiritual. Agora, aqui em Romanos, do capítulo 1, versículo 16, diz: não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ok, então, sabe, hoje nós vivemos em um mundo que ele rejeita a palavra de Deus. O mundo que rejeita a verdade do que Deus diz. Mas nós devemos permanecer firmes na fé, né? Talvez eu não sei se essa é a palavra que você queria, mas eu sei que essa é a palavra que você precisa, né? Quando Deus me dá uma palavra assim, bem objetiva, uma palavra de milagres, eu vou falar. Mas Deus estava colocando no meu coração algumas escrituras que o apóstolo Paulo, ele fala sobre fé, nos encorajando, né? Uma fé que nos sustenta, uma fé que nos sustenta no meio das tribulações, uma fé que ela não se abala no meio das oposições, né? Agora, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, aqui fala aquele versículo famoso: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O que é isso? Uma fé que persevera. Então, nós precisamos viver pela fé e não pelos sentimentos. Nós devemos viver pela fé e não pelas emoções. Nós devemos viver pela fé e não pelas opiniões. Quantas vezes as pessoas começam a dar opiniões ou falarem coisas que não edificam para nós, né? Ou as pessoas até se levantam mesmo contra alguém lá, um cristão, um servo de Deus. Aí o que acontece? Aí você já desanima, ou você acha que uma oposição contra você ao ponto de te fazer paralisar. Não é assim que nós devemos ser, né? O apóstolo Paulo, que passou por tantas coisas, também escreveu: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o contexto aqui eu posso passar uma coisa muito boa e posso também passar um grande desafio. Eu posso viver um grande milagre e eu também posso passar um momento de alguma falta por um momento, né? De alguma falta. Agora, Deus não é Deus de falta, Deus é Deus de abundância. Às vezes nós
que perdemos uma instrução do Espírito de Deus. Às vezes somos nós que não perseveramos. Porque eu tenho certeza que se você anda com Jesus na intimidade, né? Não só andar com Jesus de longe. Se você anda com Jesus de perto, ele já deu alguma instrução para você, né? E provavelmente Deus às vezes deu uma instrução e se as coisas não estão muito boas, né? Às vezes nós não seguimos aquela orientação. Por quê? Porque os desafios às vezes eles não vão diminuir. Os desafios não vão diminuir. O que vai acontecer é que Deus vai te capacitar tanto, sabe? Que esses desafios vão se tornarem pequenos. Eu mesmo posso dar o meu próprio testemunho pessoal. Tem coisas que Deus falou comigo desde 2016. E tem coisas que eu fiquei demorando para colocar em prática, né? Também dei ouvidos a pessoas que não deveriam dar, né? Por quê? Porque muitas vezes nós temos dificuldade. Olha que eu vou falar que isso aqui vai servir para alguém. Nós temos dificuldade de reconhecer que Deus sim está na nossa vida. Eu estava vivendo grandes resultados, né? Grandes frutos na minha vida com o Senhor desde 2013. Né? Então, 3 anos vivendo frutos, né? Nas pregações, muitas pessoas aceitando Jesus, o poder do Espírito Santo vindo, né? Mas o que aconteceu? Aí Deus vem e fala comigo em 2016, né? Deus falou comigo sobre a internet, falou algo ali específico, né? E o que aconteceu? Eu não me achava pronto, mesmo com as coisas já acontecendo, mesmo com o mover de Deus acontecendo através da minha vida, né? Mesmo sendo um cristão já do berço, mas tendo experiências mais profundas ali com Deus, começou essa experiência em 2011. Aí o que aconteceu? Eu deveria ter seguido aquela orientação que Deus me deu lá em 2016, né? Só que Deus ele não nos deixa para baixo. Se você contar um testemunho desse aqui, tem gente que já vai aproveitar para falar, então é isso. É isso aí, né? Enfim, é isso aí que você está na prova, né? Ainda bem que a prova foi embora, a luta acabou, a prova foi embora e agora é só vitória. Agora, aí por um período da minha vida, eu fiquei com aquela condenação. Falei, Deus, o Senhor falou comigo dentro daquele ônibus. Eu fui pregar numa cidade do interior de São Paulo chamada Fernandópolis. E na volta, no ônibus, eu não gosto mais de falar isso, deve ter um propósito de estar falando aqui para você receber algo de Deus. E na volta, sabe o que aconteceu? Escuta aqui para você ver como Deus tem o poder de remir os tempos, de trazer oportunidades perdidas, remidas, né? Inclusive o apóstolo Paulo também que escreveu o que eu vou falar daqui a pouco. Olha lá, na volta tinha um policial dentro do ônibus, eu lembro. Aí Deus falou comigo de uma maneira tão forte, tão poderosa, que eu comecei a chorar dentro do ônibus. E até ali eu estava sendo usado por Deus, mas eu não sabia bem o que estava acontecendo. As pessoas vinham me contar, você falou minha vida, você falou uma palavra ali que mudou algo dentro de mim, que me tocou, que me abençoou, e eu não sabia bem o que estava acontecendo, né? Eu não sabia bem o que Deus estava fazendo, que tinha algum dom, algo assim, naquele momento. E aí, dentro do ônibus, Deus falou algo comigo ali sobre a internet. Eu quero te usar através da internet. E 1 ano depois, ele falou uma outra coisa também. Ok, agora, você vê que lá dentro do ônibus eu chorei, lá dentro do ônibus eu fiquei todo arrepiado, eu senti o poder de Deus, aí Deus veio, eu senti quase que uma voz audível, mas era como se fosse um sussurro falando comigo naquela vez, né? Mas sabe o que aconteceu? Eu fiquei tocado, fiquei impactado pelo que Deus vinha fazendo, né? Mas sabe o que aconteceu? Quando chegou novamente em Campinas, interior de São Paulo, onde eu moro atualmente, aí o que aconteceu? Eu deveria ter ficado com aquela voz e deveria ter colocado em prática o que Deus falou para eu fazer. E naquele mesmo ano, Deus também falou algo sobre a minha vida profissional. Inclusive os temas que Deus me deu para a época,
e também, né, no ministério, os temas que Deus me deu para o ministério e a profissão que Deus falou comigo lá em 2016, essas duas coisas estouraram no Brasil depois. Tanto os temas que Deus me deu, tanto também a profissão que Deus falou comigo, né? Então hoje tem pessoas que nos últimos anos falaram alguns temas que Deus me deu aqueles temas lá em 2016. E alguns deles eram muito profundos e falavam de relacionamento com Deus, e outros eu falava, esses temas aqui não é para crente, né? E esses temas Deus me deu em 2016. Você está entendendo? Mas isso também para mim ficou de uma experiência. E o que aconteceu? Eu também fui tomar conselhos com pessoas que também não deveriam. Por quê? Eles me desencorajaram. Né? E, não, isso aí acho que não é para você não, pelo menos por agora. E aí, só que eram pessoas que não acompanhavam os meus resultados de perto. Como Deus estava me usando já naquela época. Né? Então, olha só, Deus está dando lições aqui para você. Às vezes, se Deus te fala alguma coisa, você tem que pegar um cristão mais maduro, né? Alguém que tem realmente uma visão espiritual, né? Por quê? Porque tem muitos sonhos que são impedidos, direções de Deus que são frustradas. Por quê? Porque você foi tomar conselhos com até uma pessoa boa, mas não tinha visão espiritual, não tinha um discernimento espiritual, não estava entendendo espiritualmente o que Deus estava fazendo, não estava sensível ao que Deus queria fazer na sua vida. E aí, um outro momento, Deus vem e fala comigo. Deus me dá ali umas datas específicas, né? Que eu estou vivendo essas datas. Então eu sei dos desafios que eu estou passando, alguns deles, porque Deus já falou. Agora, aí Deus trouxe aquela escritura, Deus me deu umas datas específicas, um tempo para acontecimentos na minha vida, porque é propósito dele, né? Então, sabe, às vezes as pessoas estão querendo que Deus faça o que elas querem para elas, né? E Deus tem o poder de realizar os desejos do seu coração, sim. Mas, sabe, Deus está querendo um coração rendido a Ele. Deus está querendo uma rendição a Ele. Agora, preste bem atenção e nós vamos orar agora. O apóstolo Paulo diz que nós devemos aproveitar ao máximo. É uma boa versão. Aproveitar ao máximo cada oportunidade, remindo os tempos, porque os dias são maus. A expressão remir os tempos, ela quer dizer trazer de volta oportunidades perdidas. E é isso que eu quero profetizar na sua vida agora. Deus vai trazer de volta oportunidades perdidas. Eu declaro oportunidades perdidas remidas. Não importa a sua idade, não importa até se você perdeu alguns anos, mas se você se render, se você permanecer na presença de Jesus, se você se render a Ele, Ele vai liberar dons poderosos na sua vida. Ele vai realizar também coisas poderosas na sua vida. Ele vai trazer de volta oportunidades que você perdeu. Então, em primeiro lugar, nós falamos da fé que sustenta. A fé que sustenta em meio às adversidades. Em segundo lugar, a fé que não se abala diante de situações de oposição ou de oposições espirituais, ou a fé que não se abala diante das oposições. A fé que sustenta, a fé que não se abala e a fé que age com confiança para viver o chamado de Deus. Sabe? Esse é o momento de confiança. Esse é o momento de confiança. Sabe? Abraão precisou sair do lugar que ele estava. E isso não necessariamente fala que nós temos que sair de um lugar geográfico, mas nós temos que sair de uma mentalidade, né? Talvez você tenha uma mentalidade que está sempre colocando você em confusão, sempre colocando você em briga. Essa não é a mentalidade de Deus. Talvez você tenha uma mentalidade que você está sempre, sabe, você está sempre se colocando como vítima. Essa não é a mentalidade de Deus. Isso é um demônio escondido. É necessário uma libertação, né? E talvez você tenha uma mentalidade que
que sempre está esperando a aprovação das pessoas, né? E Deus coloca, sim, pessoas mais maduras para te ajudar. Deus coloca pessoas mais maduras para te orientar. Mas você precisa ver se realmente aquela pessoa é uma conexão para a sua vida, né? Uma pessoa que te confronta e que te encoraja, provavelmente é uma pessoa de Deus para a sua vida. Uma pessoa que aponta algum ponto de melhoria que você tem. Ó, você tem isso aqui para melhorar, mas você também tem isso aqui de bom, aquilo ali de bom, aquilo ali de bom, né? Então ele te encoraja. Eu fui fazer uma viagem em família esses dias, eu fui fazer uma viagem em família esses meses. O que aconteceu? Eu tinha alguma coisa lá para falar com eles, né? E aí eu falei assim, ó, sempre que você vai corrigir uma pessoa, você exalta você fala 3 coisas boas que você vê nela e 3 coisas boas que ela já está fazendo. Aí você vem com uma correção, né? Então, ainda mais se é criança, isso aí pode bloquear a criança para a vida inteira, às vezes, né? E aí eles até virou brincadeira depois. A gente estava em viagem, né? Todo mundo desfrutando. E aí, quando eu começava a elogiar demais, eles falavam, ela já foi 3 elogios. Então agora espera que vai vir a correção. Então, agora, tem correções que não são correções. Tem correção que é um demônio escondido. É uma oposição espiritual para te paralisar. Eu vou falar aqui para vocês. Eu fui ouvir pessoas que me paralisou por muitos anos. E eu já tinha algum resultado. E os resultados continuaram assim no mundo físico. Mas Deus tinha me chamado aqui para a internet, né? Só que Deus é tão bom que em 2020 Deus falou comigo sobre isso que eu estou falando com você. Que Deus tem o poder de remir os tempos, porque os dias são maus. Então, sabe, Deus vai te abençoar. Mas, em primeiro lugar, não é sobre a bênção que Ele entrega para você. Em primeiro lugar, é sobre o propósito dEle. Então, eu quero te encorajar, nós vamos orar agora. Você fala assim, Deus, o que é que o Senhor está fazendo? E o que é que o Senhor quer que eu faça nesse tempo e nessa geração? Talvez Deus vai acrescentar para você algum dom espiritual, talvez Deus vai te dar algum projeto, talvez Deus vai te dar muito dinheiro para você ser, porque você tem um coração em Jesus, Deus vai te dar muito dinheiro para você participar do avanço do reino de Deus, e você vai ser generoso financeiramente. Talvez tenha alguém aqui que você vai ser um sustento, que Deus vai te usar para o sustento do reino de Deus, com milhares de reais, com milhões de reais, né? Você dando milhões de reais para o reino de Deus, imagina isso, né? Esses dias Deus falou comigo algo sobre isso. Deus falou comigo que estava chamando pessoas para doar milhões para o reino de Deus. Sabe? Aí tem gente que se escandaliza e tem gente que entende que isso está conectado à história de Deus, ao propósito de Deus. Vamos declarar o Salmo 91 hoje, que é necessário, né? Agora, Deus sabe quem serve a Ele por dinheiro, né? E quem serve a Ele por Ele. As pessoas querem defender Deus. C.S. Lewis diz que um leão não precisa ser defendido, né? Agora, escute bem. Você ama Deus, né? Ou ama o dinheiro? Eu sei que você ama a Jesus. Agora, ao mesmo tempo, Jesus, ele tem a provisão que você precisa. Sabe? Deus não quer que você fique na miséria, pedindo dinheiro para os outros. Isso aí é uma escravidão. Isso aí também tem um demônio por trás, né? Ou também tem uma falta de atitude. Voltou? Ah lá, voltou. Gente, esses dias caiu aqui, travou um pouco a internet ontem e hoje, né? Mas Deus é bom. Olha lá. Eu não sei onde parou para vocês, não sei onde parou para vocês. Mas a questão é que nós servimos a Deus e não ao dinheiro. Pelo contrário, o dinheiro é que vem para nos servir, né? E a Bíblia também diz que a fé sem obras é morta, né? A fé sem obras é morta. Muitas vezes, Deus te dá uma orientação
do que fazer, e naquela orientação, quando colocada em prática, quando aquela orientação é colocada em prática, aí vem um resultado, aí vem uma grande bênção de Deus para a sua vida. Com coisas pequenas, Deus pode fazer coisa grande. Com coisas pequenas, Deus pode fazer coisas grandes. Coloca isso aí no seu coração. Com coisas pequenas, Deus pode fazer coisas grandes, em nome de Jesus. Então, nós não dependemos de homens, mas Deus usa homens também para nos abençoar. Deus usa homem para abençoar você. Agora, aí tem pessoas que ficam com a expectativa no homem. Já está errado. Pode ser isso uma espécie de idolatria. Né? Agora, se você esperar em Deus, Deus também pode levantar pessoas na sua vida. Deus também pode te dar uma instrução, né, que vai mudar a sua vida. Deus pode te dar uma sabedoria, uma ideia, ou fazer o ato soberano dele. Porque Deus, ele é Deus, ele é misterioso. Deus, quando quer agir, Deus, quando quer fazer, ele tem as maneiras dele de fazer, de agir. Então, sabe, você não precisa querer ensinar Deus a trabalhar. Deus sabe exatamente o que você sente, Deus sabe exatamente o que você passa, né? Deus não é guiado por sentimentos como homem, mas Deus considera os nossos sentimentos. Deus considera os nossos sentimentos. Deus considera até os seus sonhos. E tem sonhos que se forem te prejudicar, Deus também vai tirar isso da sua vida. Mas tem sonhos que são revelações de Deus no seu coração. E esses sonhos que são revelação, ele também vai fazer cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero declarar o Salmo 91 e nós vamos orar. Uma das coisas que Deus falou comigo essa última vez agora sobre o Salmo 91 é que se você não está orando o Salmo 91, você está perdendo. Aí uma moça ontem que veio dar um testemunho, ela falou assim, que ela falou assim que lá na casa dela, veio assim para ela, ora 3 vezes o Salmo 91. E ela orou em voz alta dentro da casa dela, né? E ela percebeu ali um agir de Deus. Então, presta atenção, a fé que sustenta, nós falamos a fé que não se abala e a fé que age com confiança para viver o chamado de Deus. Vamos orar? Eu quero declarar o Salmo 91 primeiro, aliás, né? Antes da live eu orei o Salmo 91. Gente, eu quero começar a entrar mais cedo nas lives, tá bom? Às 5h30 da manhã mesmo, certinho ali. Várias vezes nós entramos, né? Mas, então, chega mais cedo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse, o Senhor é meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Você pisará leão e a cobra. Com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Deus estava falando comigo aqui para você não desperdiçar o sonho.
Alguns aqui precisam continuar sonhando. Alguns aqui precisam continuar sonhando. Depois compartilha, porque muitas pessoas saíram da live quando travou. Então depois compartilha. E outras pessoas aqui, alguns precisam continuar sonhando e outros, você tem que parar de compartilhar os seus sonhos com quem não sonha mais. Porque tem pessoas que não sonham e também, então eles perderam aquela inspiração, a capacidade de sonhar. E sabe, você precisa sonhar. Mas mais do que sonhar é ver se isso está alinhado com a vontade de Deus. Tem um ensino aí, eu sei porque eu estudei coisas parecidas com essa mesma linha de ensino aí, e eles falam assim que é você que faz. O homem está no domínio da terra, foi restaurado em Cristo. E é verdade, mas em partes. Por quê? Porque a vontade de Deus importa sim. A vontade de Deus importa sim. Agora, é claro também que você tem que ter projetos, né? E você coloca esses projetos diante de Deus. Mas não é que a vontade de Deus não importa e que você faz o que quiser. Isso está errado. Não cai nesse assunto aí. Não cai nessa conversa aí. Presta atenção, você pode fazer o seu plano, o seu projeto, né? Mas tem que colocar isso diante de Deus para ver se aquilo é a vontade dele. Ou colocar isso em oração, ou também perceber, discernir pela palavra, se aquilo é a vontade de Deus, né? Então, que o Senhor nos ajude. E também, né? Às vezes nós ficamos com a desculpa que se é da vontade de Deus ou não, e tem coisas que são boas a gente não faz. Então, para entrar em ação, você coloca em oração esse projeto, e você fala, Deus, isso é a sua vontade? E Deus vai colocar dentro de você, né? Se você buscar. Eu falo assim, que se você... 21 dias de jejum é jejum de revelação. Não é possível que você vai orar e jejuar 21 dias e Deus não vai revelar para você se aquele é o projeto dele para você. Eu creio que isso é praticamente impossível, você jejuar 21 dias para saber se um projeto é de Deus e Deus não responder. Aí tem gente que fala, mas não tem 21 dias para orar e jejuar, é urgente. O jejum de causa urgente é 3 dias. Verifica aí sua situação de saúde e começa a orar e jejuar e ler a palavra. Não tem como dar errado. Vai vir todo tipo de revelação para você, porque você está buscando para Deus. Você está buscando de Deus. Todo tipo de revelação de Deus para você. Em nome de Jesus. Vamos orar? Coloca aí o seu pedido de oração. Deus não vai deixar a fé de ninguém aqui sucumbir. Desde ontem Deus está falando comigo de pessoas que estão com a sua fé abalada. Presta atenção. Muitas vezes Deus está trabalhando no seu homem espiritual, né? Ou, isso vale para homem e mulher, né? No seu ser espiritual. Deus está trabalhando aí dentro de você. Deus está querendo o quê? Deus está querendo que você tenha uma fé inabalável. Uma fé que te sustenta no meio das tribulações, igual nós começamos falando aqui. Uma fé que não se abala diante das oposições, das adversidades. E quando eu falo oposição, eu estou falando o quê? Situações contrárias são uma oposição. Uma mentalidade de incredulidade é uma oposição, né? Um espírito de opressão que fica colocando ali pensamentos repetitivos na sua mente é uma oposição, dizendo que não acontece, dizendo que para você não vai, só dá certo para o outro. Repreende que é demônio. E a terceira coisa é uma fé que age com confiança. Por quê? Por que essa fé tem confiança? Porque você entende que você faz parte da história de Deus. Você está ouvindo isso? Vamos orar? Olha lá, a prova prolongada a Bíblia diz assim, a esperança que se retarda adoece o coração, né? Mas o desejo realizado é a árvore da vida. Sabe? Eu não sei o que estava bloqueando você,
Eu não sei que estava sendo um ciclo de derrota na sua vida, mas o que eu sei é que nós estamos orando aqui 21 dias e o que eu sei é que Deus tem o poder de quebrar os ciclos e trazer algo novo na sua vida. Deus vai quebrar esse ciclo de derrota. Deus vai quebrar esse ciclo de tristeza, de angústia, de escassez, de pobreza. Para todo crente, existe prosperidade para ele. As pessoas não entendem. Eu falei isso aqui um dia e parece que alguém não entendeu, mas a maioria entendeu. Prosperidade não é riqueza, né? Prosperidade é você ter mais do que o suficiente. É você ter a provisão para a sua vida. Você está ouvindo isso? A prosperidade é você ter tudo que você precisa e também ter para compartilhar com os outros. E para alguns, por um propósito maior, Deus também liberou a riqueza. Agora, eu estava lendo um livro, eu separei, li só poucas coisas dele. Ele fala por que cristãos dizimistas podem enriquecer, aí é outro assunto que eu estou falando. E cristãos não dizimistas podem ficar pobres. E basicamente ele está dizendo sobre obediência. Então, isso veio, como Deus estava me dando palavras sobre isso, eu falei, será que tem algum livro que fala sobre isso? Eu não achava algum livro que fazia sentido para mim. Tem vários livros, mas não que fazia sentido para mim, não tinha. E aí eu estava estudando outro assunto, e aí apareceu do mesmo autor esse livro. Então, nós vamos orar aqui. Olha lá que a Alessandra Rodrigues escreveu. A oração ajuda muito, Então, deixa eu falar com você. Deus vai quebrar os ciclos aí na sua vida, O que é a prosperidade? Por exemplo, uma pessoa veio me contar que estava com dificuldade para viver, só tinha o dinheiro de pagar o aluguel e sobrava pouco para passar o mês, Aí Deus veio agindo e Deus fez, na verdade, um milagre, que ele pôde receber um valor, de herança, comprar a sua casa, consertar o carro e continuar trabalhando. Agora, a prosperidade é o quê? Você ter o mais do que o suficiente. Você ter para você viver, e viver ali também com uma abundância. Prosperidade não tem a ver com viver apertado. Isso aí é um espírito de miséria, de escassez que às vezes está trabalhando contra a nossa vida. Então todo crente pode ser próspero. Agora, nem todo crente vai ser rico financeiramente, mas vai ser rico de toda sorte de bênçãos espirituais. Então existe uma diferença entre prosperidade e riqueza. Então quando eu falo de prosperidade, a minha mentalidade é essa, eu já tenho um pressuposto. Quando eu falo de prosperidade, é Deus suprindo todas as necessidades. Inclusive eu citei aqui Filipenses 4 hoje, eu falei, posso todas as coisas naquele que me fortalece, que é tanto passar necessidade como ter abundância, Mas lá também, o contexto lá está falando de oferta, e também lá fala que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, quando o apóstolo Paulo fala, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, então isso mostra que é a vontade de Deus suprir todas as nossas necessidades. Isso é bem óbvio. No grego, no hebraico, no aramaico, você pode ler onde você quiser, todas é sempre todas. Quer dizer que Deus supre todas as necessidades. Por isso que Deus faz milagres físicos, Deus traz cura emocional e Deus também faz milagres financeiros. Você está ouvindo isso? Então, se você está construindo a sua fé por uma mudança financeira, você pode construir a sua fé nisso sim. Só que isso também vai te desafiar a ser uma pessoa que dá, uma pessoa generosa, uma pessoa que obedece a Deus na área financeira, porque senão isso vai se tornar um demônio escondido na sua vida. Então, porque senão isso aí vai se tornar um ídolo na sua vida. Você está ouvindo? Então, porque às vezes tem muita gente, aqui acho que não tem ninguém assim não, mas tem muita gente por aí, que eles querem só receber, mas eles não reconhecem Deus de uma forma prática.
eles não reconhecem a Deus, com obediência financeira, né? Mas eu creio que isso não é para você não, porque você é obediente. Quando Deus fala para você obedecer nas finanças, você obedece sim, né? Eu creio que você é essa pessoa obediente nas finanças, né? E na verdade, quando você obedece a Deus nas finanças, aquilo é uma semente. Não é sobre um dinheiro, é sobre uma semente, né? E a Bíblia fala assim, ó, que ele dá semente ao que semeia e pão para o que come. Ele também vos aumentará a vossa semente. Por que alguém que é obediente financeiramente a Deus pode enriquecer, sim? Pode enriquecer, né? Agora, no mínimo, você pode ter prosperidade, mas você também pode enriquecer, sim. Agora, porque se você tem um coração de dar, né? Aí o que acontece? Deus vai aumentar a sua sementeira para que você continue semeando e o reino de Deus continua crescendo, né? Por quê? Porque Deus pode trazer provisão financeira de várias formas, né? Olha lá, até um carro novo Deus me deu, glória a Deus, né? Deus pode. Olha lá, Deus tem dado muitas vitórias através da live desse canal. Até um carro novo Deus me deu. Olha aí, glória a Deus, né? Deus é bom. Então, Deus vai querer prosperar quem? Né? Deus vai querer prosperar você que dá ou o outro que não dá? Deus é soberano, ele vai prosperar quem ele quiser, né? Pode acontecer sim, mas também existem princípios. O princípio da semente, né? O que é isso? Deus sabe que você tem um coração doador, um coração que dá. Então ele vai, você vê, nem o tema isso, então Deus está falando com alguém aqui. Então o que vai acontecer? Deus vai dar para você, porque ele sabe que você não vai ficar preso a isso. Você vai viver por um propósito maior. Você vai dar também, né? Então, Deus está trazendo prosperidade para pessoas que estão aqui e talvez para outros também. Deus pode trazer uma riqueza. Uma riqueza de dinheiro talvez não seja para todos, mas a prosperidade é sim para todos, né? Então, nós vamos orar agora. Por quê? Porque pobreza é consequência de maldição também, né? Então, você pode passar por um momento assim, que está com problema nisso, mas você deve ficar atento às orientações divinas e quebrar o ciclo de pobreza na sua vida, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor está agindo sobre nós e por nós. Vamos orar. Se você tem um pedido de oração, coloque aí seu pedido de oração e nós vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos e eu peço que o Senhor venha agora com muito poder. Pai, essa palavra está sendo semeada. O Senhor tem falado da fé que nos sustenta, da fé inabalável e da fé que também traz novas oportunidades. Pai, tem pessoas aqui que perderam oportunidades. Quantas vezes nós perdemos oportunidades divinas, coisas que são da vontade do Senhor para nós. Mas eu peço que o Senhor venha agora cumprir aquilo que a sua palavra diz. E nós te agradecemos porque o Senhor já está fazendo isso. Eu peço que o Senhor venha remir os tempos, porque os dias são maus. Peço que o Senhor traga de volta oportunidades perdidas. O Senhor tem as formas de trazer oportunidades perdidas remidas. Talvez não é exatamente aquela oportunidade, mas o Senhor tem as formas de fazê-lo. Eu peço que o Senhor venha agora, de uma maneira poderosa e especial, destruir agora toda a fortaleza espiritual e quebrar os ciclos de derrota, os ciclos de miséria, os ciclos de pecado, os ciclos de escassez, os ciclos de enfermidades. E peço que o Senhor venha nos colocar agora, introduzir dentro de algo novo que o Senhor tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Pai, libera o seu poder agora. Pai, libera a tua unção, a sua presença, que coisas incomuns, que milagres venham acontecer agora, intervenções divinas. Pai, pessoas aqui que talvez estejam chorando por oposições, por adversidades, por sofrimentos. O apóstolo Paulo também passou por isso. Ele passou por prisões, por naufrágios, por perseguições. Mas o Senhor
esteve sempre com ele. Eu peço que o Senhor venha agora, venha sobre nós, porque o Senhor é o nosso tesouro. O Senhor é tudo para nós. O Senhor é tudo para nós. Pai, nós abrimos mão de qualquer coisa que o Senhor queira. Nós abrimos mão de qualquer coisa que o Senhor nos peça para te agradar. Esse é o nosso coração. Construa esse coração a cada dia em nós. Espírito Santo, nós estamos abertos para o que o Senhor quer. Faça em mim conforme a tua palavra. Faça em nós conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu via o Senhor dizendo aqui sobre uma segurança. Eu vi o Senhor dizendo sobre uma segurança que Ele está trazendo nas casas. Uma segurança que Ele está trazendo nas casas. Eu vi o Senhor dizendo de uma proteção que Ele está trazendo sobre as crianças, uma proteção que Ele está trazendo nas casas. Eu declaro uma proteção de Deus no corpo físico. Eu declaro cura agora em nome de Jesus. Eu via como se fosse uma enfermidade que trazem caroços, algumas pelotas no corpo. E eu dou uma ordem, todo espírito de enfermidade bate em retirada em nome de Jesus. Eu declaro cura agora em nome de Jesus. E declaro também proteção sobre a saúde de cada um que está aqui. E também proteção sobre as crianças. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe? Você pode morar no lugar mais perigoso dessa terra. Seria bom que não morasse, né? Que mudasse daí. Mas se você mora no lugar mais perigoso dessa terra, se Deus é com você, não tem mal que te toque. Você está ouvindo isso? Você pode dizer glória a Deus? Eu queria cada um escrevendo aqui. Olha que bonito que a Leonildo escreveu. Faça em nós, Senhor, conforme a sua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Escreve assim: Senhor, faça em mim conforme a tua palavra. Faça em mim conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus está tirando a tristeza. Deus está tirando a angústia. E Deus está trazendo confiança. Deus está trazendo o espírito de fé. Talvez você não está vendo ainda algo acontecer. É possível que você não esteja vendo ainda algo acontecer. Mas isso não significa que Deus não está trabalhando. Sabe, esses dias Deus falou comigo assim, nessa situação aí que você está orando, você acha que eu não estou trabalhando, mas já estou trabalhando e você não sabe. Então, aí Deus começou a falar sobre isso. Sabe, Deus está trabalhando sim. Em toda a história jamais se viu um Deus como o nosso Deus, que trabalha para aqueles que nele esperam. Sabe? Muitas vezes, enquanto você está trabalhando para Ele de coração mesmo, Ele está trabalhando por você. Olha só, que privilégio, é nós que devemos trabalhar para Ele. Tamanha salvação que Ele nos deu, sabe, essa graça que Ele nos deu, mas Ele trabalha para quem espera nele. Isso aí buga a mente, né? Dá um bug na mente. É isso que os jovens falam hoje, né? Olha aí, Deus está trabalhando por você. Você acha que Deus não está trabalhando? Deus está trabalhando. Deus te trouxe aqui para falar com você, que Ele está trabalhando sim. Sabe? Deus está vindo com as conexões. Deus vai colocar gente boa na sua vida. E você também precisa reconhecer as pessoas boas que Ele já colocou. E Deus está falando, estou trabalhando sim. Tem pessoas aí que você estava no pensamento errado, achando que Deus não vê a sua causa, Deus não vê a sua situação. E Deus está vendo sim. E às vezes nós perdemos alguma instrução na nossa caminhada. Nós perdemos alguma instrução. Mas Deus está falando, você não vai perder mais não. Você não vai perder mais não. Deus vai trazer aí oportunidades novas. Deus vai trazer ideias novas. Deus vai trazer também pessoas novas que você precisa. Você está ouvindo isso? Abra o seu coração
para receber o novo de Deus. Deus está quebrando ciclos na sua vida e Deus está trazendo algo novo. Algo novo no seu interior e algo novo também fora de você. Algo novo dentro e algo novo fora. Muitas vezes Deus está muito mais interessado no dentro, mas não significa que Ele não faça fora. Ele faz dentro e faz fora. Sabe? O milagre de alguém vai ser visível por esses dias. O milagre de alguém vai ser notório por esses dias. Parece que é Moisés que fala, né? Ele começou a crescer e não podia mais esconder. Olha aí, porque tem bênção que você ainda pode esconder. Tem situação que você ainda pode esconder. Mas Deus, eu estou sentindo o poder de Deus. Deus vai fazer algo tão grande na sua vida, você vai querer esconder, aí não vai conseguir mais esconder. Por quê? É para a libertação de muita gente, é para a libertação de outras pessoas também. Eu não sei se Deus vai dar um dom espiritual, se Deus vai dar alguma coisa aqui para alguém, um presente, se Deus vai dar um grande crescimento aí para você. Mas o que eu sei é que Deus vai trazer algo grande. Agora, muitas vezes Deus fala e nós não colocamos em prática. Esses dias alguém me mandou um vídeo lá falando: as pessoas aí ficam ouvindo profetas e homens de Deus aí, né, e não resolve, né? Eu falei, tem alguma coisa errada, porque para mim resolve, para várias pessoas aqui que eu tenho orado resolve, os testemunhos não param de chegar, Deus mudando a história, né? Deus restaurando os casamentos, Jesus curando as pessoas, Deus mudando a história financeira. Eu falei, tem alguma coisa errada. E aí eu parei para pensar. Eu falei assim, já sei. É que tem gente que só ouve, mas não segue a instrução. Tem gente que só ouve, aí quando Deus fala, você vai fazer isso agora. Você vai fazer lá o reconhecimento do gramado. Você lembra que Deus falou ontem? Você vai fazer o reconhecimento do gramado. Vai lá na terra e pisa nela. Vai lá na terra e pisa nela. Aonde colocar a planta dos vossos pés é seu. Aí Deus dá uma orientação, aí a gente não faz. Você está ouvindo? Deus deu uma orientação, você precisa fazer. A fé sem obras é morta. Mostra a sua fé e eu te mostro as minhas obras, a Bíblia fala. Né? Então, quer dizer, se você está na fé, então aí a sua fé está baseada no quê? Está baseada no que Deus fala. Aí Deus falou, você precisa colocar isso em prática. Por exemplo, Deus falou que quer restaurar seu casamento, mas você fica com o coração virado contra o seu esposo. Poxa, né? Então você fala, Deus, me ajuda a ter um equilíbrio nesse negócio. Aí Deus renova meu casamento. Aí o esposo chega, é só pancada, né? E é bom a esposa, como opositora idônea, a esposa vem dar um conselho, mas é bom você dar esse conselho. Mas você está vendo ali que o negócio está meio estranho, você não pode continuar desse jeito aí. Você tem que ter uma sabedoria no seu casamento, né? Você tem que, claro, ali falar o que precisa falar a verdade em amor, como o apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 4. Mas assim, sabe, está faltando uma sabedoria para nós algumas vezes aí, que às vezes a gente às vezes somos faltos em sabedoria, e Deus está acrescentando essa sabedoria para você agora. Você está ouvindo isso? Deus, restaura o meu casamento. O marido chega, é pancado. O marido chega, é problema daqui, né? Você ali se tornando o problema. Não. Você precisa buscar um equilíbrio, né? Porque Deus vai estar te abençoando. Deus está abençoando os casamentos aqui. Eu sei que mulher, às vezes, tem vários hormônios, são muita coisa diferente, né, do homem. Mas assim, procura ter um entendimento assim, no seu casamento. Fala, esses dias aí eu não estou muito bem, né? Mas procura ter um equilíbrio, que eu creio que vai ser muito bom. Gente, é isso. Que poderoso. E muitas vezes isso na conversa se resolve, né? Na conversa tem um entendimento ali que precisa. Olha lá. Foi longe a live hoje, hein?
Jesus, Deus é bom. Olha lá. Estamos sempre aqui, 11 da noite, 5h30 da manhã e 19 horas, tá? Aqui na descrição também tem as formas de ofertar. Olha lá, Ana, glória a Deus, Adriana, eu vi... Deus está fortalecendo a sua fé. Ana Lúcia, em nome de Jesus. Olha lá. Ela enviou um currículo e não quer ir. Então ora para Deus preparar uma vaga que é certa para você, né? Maria. Ora para Deus direcionar também nessa área, tá bom? Gente, que especial. Leonilda, Alessandra, Eric, bom dia. Até o nosso próximo encontro. Até lá. Deixa aqui seu testemunho. Nós queremos saber o que Deus já está fazendo na sua vida, né? Até o nosso próximo encontro. Até lá.